Então, bom dia para todos, todas e todos. A gente conversava um pouco aí antes de começar a gravar, o quanto que estamos cansadas, cansados desse ano, né? Um ano que nos exigiu muito de todos, assim, de formas diferentes, em contextos diferentes, mas eu acho que tem em comum um ano que foi muito exigente com a gente. Mas, ao Sim, mesmo tempo, a gente está cansado e está alegre, né? Porque a gente tem a oportunidade de encerrar um ano que foi tão difícil, com tanta gente especial para a gente, assim, com tanta gente que faz sentido para a gente, que faz sentido estar perto, estar ao lado, estar junto, né? Então, eu quero abrir e passar a palavra para vocês, porque eu não sei como será a reunião de hoje. Eu só sei que eu cá estou, mas eu queria dizer algumas coisas, né? Especialmente assim, para a gente fazer esse diálogo entre o círculo e o GEPAI. A primeira coisa é que eu não vou deixar nunca de reconhecer que o GEPAI foi o grupo que me acolheu quando eu cheguei na faculdade de educação, um grupo que foi muito importante para mim, assim, para eu me localizar na faculdade, entender como essas coisas todas funcionam. Não sei se eu entendi ainda não, mas assim, pelo menos foi o meu lugar de acolhida, que eu sempre vou agradecer ao Lenir por isso, pelo abraço, pela mão que sempre foi estendida, assim, que acho que isso a gente tem que reconhecer como um momento importante e que especial, assim, que eu tive a oportunidade de estar nesse grupo. Então, é um grupo que faz parte de mim, o GEPAI é parte de mim. Então, por isso e com isso, a gente pensou nesse momento aqui de trazer o que a gente já faz no círculo, que na verdade a gente já faz, mas a gente também está em processo de construção, que é esse momento do em praxis, né? Que é de conversar um pouco sobre aquilo que a gente faz numa perspectiva de tentar materializar Paulo Freire nas mais diversas formas, nas mais diversas possibilidades que a gente encontra. Então, hoje a gente vai juntar, né, aquilo que a gente tem feito do Círculo do Emprax com aquilo que o GEPAI vai dialogar conosco. A gente queria ter enviado o podcast antes, assim, mas isso não foi possível, né? Por questões mesmo do tempo, que eu sempre digo que não é o nosso amigo, né? Tá sempre aí em disputa com a gente. Então, a gente não conseguiu, mas eu mandei hoje de manhã para todos do círculo, para terem oportunidade de ver. Eu quero agradecer demais vocês que estão aqui. Eu fiz uma breve introdução sobre essa questão da praxis, de algumas coisas assim que a gente tem buscado, mas eu vou deixar vocês falarem aí, Gepa, e aí, se der e quando der, a gente pode talvez trazer essas ideias aí também para a gente dialogar. Então, mais uma vez, obrigada, é um prazer mesmo. Na hora que eu vejo vocês aqui, eu penso que todo o esforço, todo o trabalho, tudo que a gente fez ao longo do ano valeu a pena. E, e aí a palavra está com vocês. muito obrigado, Camila. Nós organizamos também a reunião hoje, né, com muita alegria também, né, com muito esforço nosso, de todos e todas, né, desejando um bom dia, né, para todos e todas, né, e eu penso que é muita alegria também, nós do GEPAI, fazer esse reencontro, né, porque já é o nosso segundo encontro neste ano com o grupo de vocês. E a gente organizou também com muito carinho, né? Com grande esforço, né? Com muita resignação, podcast também, né? Com muito trabalho, mas a gente conseguiu. Né? Então, eu acho que é importante e marca também o GEPAI, porque é uma construção coletiva, né? Então, o coletivo ele é muito presente. Então, foi muito importante esse movimento também, né? Da gente fazer o trabalho de escrita, o trabalho da pesquisa, o trabalho com os grupos, né? Fazer uma releitura das obras de Freire, né? E tentar
fazer se alinhava com a avaliação, né? Eu fiquei responsável para a gente fazer a abertura, né? Então, depois Clarice, ela dá o prosseguimento, e a gente vai conversar um pouquinho com vocês também como que foi o nosso processo de construção desse podcast e tal, né? E penso que quem não conseguiu escutá-lo, né, que depois escute, ficou bem bacana, né? O nosso primeiro, e a gente vai, quem sabe a gente continua depois também, né? Trabalhando outras temáticas e tal, mas ficou bem bacana, né? Foi o nosso possível e ficou bem, bem bacana nesse sentido, né? E assim, eu penso que não seria, né, também justificando a falta de Fernanda, né? Fernanda, ela iria me auxiliar nesse movimento. No entanto, ontem ela tomou a vacina da Pfizer e hoje ela não está passando muito bem. Então, ela me avisou cedinho, então eu fiquei responsável para fazer esse movimento com vocês da abertura, né? E eu penso assim, que a gente está fazendo um encontro que não seria menos, né, da gente prestigiar um vídeo, né, que foi escolhido por nós para essa acolhida, que eu penso que tanto é a cara do GEPAI quanto do CEPEF, né? E essas pessoas que estão no vídeo, né, eu penso que elas são por demais especiais para todos nós, né? Então, eu acho que não seriam as melhores representantes desse nosso reencontro marcado, né, para a gente dialogar um pouco sobre o nosso GEPAIcast nesse primeiro episódio, em homenagem ao centenário de Paulo Freire, né? Então, assim, quando a gente viu, a gente ficou realmente emocionado e a gente espera que vocês também fiquem, né, com essa singela homenagem. E, como diria Freire, né, onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender, né? Paulo Freire, da Pedagogia da Indignação. Então, vamos lá ver o vídeo, e depois a gente dialoga sobre ele também. Vou compartilhar a tela com vocês e vocês me avisem se estão conseguindo visualizá-lo, por favor. Estão vendo? Sim. Sim. Sonho meu desta árvore para repousar do muito que farei enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera, vive um tempo de espera vã. Quem espera na pura espera, vive um tempo de espera vã. Quem espera na pura espera, vive um tempo de espera vã. Quem espera na pura espera, vive um tempo enquanto te espero, trabalharei nos campos e conversarei com os homens, as mulheres e as crianças. Suarei meu corpo que o sol queimará. Minhas mãos ficarão calejadas. Meus pés aprenderão o mistério dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais. Meus olhos verão o que antes não viam. Enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer em voz baixa e precavida: é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar. Oi, é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar, é perigoso agir. É perigoso falar. É perigoso falar. É perigoso andar. É perigoso agir. É perigoso falar. É perigoso andar. É perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria de tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegaste, porque esses, ao anunciar-te ingenuamente antes, te denunciam. Estarei
preparando a tua chegada como jardineiro que prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Sonho meu. Olá, que bom ter você conosco. Estamos aqui iniciando o nosso quadro, a Trupe Entrevista. E temos hoje uma convidada de honra, super especial. Venha ficar com a gente e assista o Trupe Entrevista. Chegou o grande momento de termos conosco uma pessoa super especial. Venham conosco, fique com a gente que o dia promete. É realmente com muita alegria que nós te recebemos aqui no quadro A Trupe Entrevista. Então conta pra gente, quem é você na coxia da trupe? Olá, eu sou Elza Maia Costa Oliveira. Sou uma mulher nordestina, nasci em Recife no dia 18 de junho de 1916. Escolhi ser professora, escolhi por mim mesma, sabe? Parece que nasci com o livro na mão. Em 1944, me casei com Paulo. Sou uma mãe de 3 filhas e 2 filhos, 5 no total. Eu tenho as 3 Marias, Maria Madalena, Maria Cristina e a Maria de Fátima. E os 2 meninos, Joaquim e o Ludgardes. Como mãe, eu entendi desde o começo a necessidade do limite. Sem limites, é impossível que a liberdade se torne a liberdade. A liberdade do amor. Eu sou uma educadora apaixonada. Eu atuei como professora, diretora em instituições públicas lá em Pernambuco. E fui formadora de educadores e educadoras para atuar com a alfabetização de pessoas adultas. Lá em 1943 eu comecei esse trabalho que foi até 1964. Nossa, que ano esse ano! Um ano que para nós durou mais de 15 anos para nossa família. Sim, Elza, realmente, esse tempo do golpe militar é um tempo histórico que nunca deveria ter existido, né? Só de ouvir falar a gente arrepia. Tempos escuros, tempos de muita clausura, que esperamos que nunca volte. Mas conta pra gente um pouco o que foi seu tempo no exílio, como foi esse tempo vivido lá? Nossa, viu? Muito sofrimento. Antes do exílio, Paulo, meu marido, ele foi preso. Nós sofremos demais com a ditadura militar. Eu fazia quilos de feijoada, pegava o ônibus e levava até o quartel. A panela representava para mim um pouco de vinho que entrava na cela. E depois um pouco do Paulo que eu levava de volta comigo na panela vazia. Eu defendi a nossa saída do Brasil. Essa foi uma decisão nada emocional para mim. Foi uma decisão política, na verdade. Eu levei a minha família pelas mãos do exílio. No exílio, eu tive a oportunidade de participar, junto com Paulo, da colônia de pessoas exiladas brasileiras e latino-americanas. Depois, em Santiago, no Chile, das atividades com camponesas e camponeses, junto ao Instituto de Capacitação e Investigação em Reforma Agrária. Já em Cambridge, nos Estados Unidos, nós participamos do trabalho na educação. E em Genebra, na Suíça, nós participamos da agenda junto ao Conselho Mundial das Igrejas, da criação do Instituto de Ação Cultural, que ressignificou a ação libertadora e mediatizou a nossa inserção político-pedagógica também na Itália, na Suíça e em África. Foram mais de 15 anos de exílio.
Durante esses anos, esperançamos a nossa volta para o Brasil democrático. Nosso retorno ao Brasil se deu com a anistia em 1979 e depois, em definitivo, em 1980, quando eu e o Paulo passamos a morar em São Paulo. E agora, para a gente encerrar o quadro A Trupe Entrevista, com muita honra que tivemos a sua presença conosco hoje, e eu quero pedir para você contar um pouco as suas memórias. Quais são as suas memórias? Aquilo que você guarda com você e que hoje você pode compartilhar conosco. Eu trago tantas coisas boas em minha memória. Nossa, sabe, Camila, nós vivemos juntos 42 anos, você acredita? Recebi até poesia do meu querido marido. Isso foi lá em 1986. Quem me dera que eu pudesse passar de um tempo ao outro, com a pressa e a maciez com que as nuvens andam no fundo azul do céu. Mas também me lembro nas primeiras palavras do livro Pedagogia do Oprimido. Isso já lá em 1968. Queremos expressar aqui o nosso agradecimento a Elza, de modo geral, nossa primeira leitora, por sua compreensão e estímulo constante ao nosso trabalho, que também é seu. E eu não posso me esquecer nunca, no livro Pedagogia da Esperança, já mais recente, em 1992. Uma última palavra, finalmente, de reconhecimento e de agradecimento póstumo, devo a Elza, na feitura da pedagogia. Sabe de uma coisa, Camila? Como sou parte da pedagogia freiriana, tanto que até criei a pedagogia da convivência. Sou Elza Naia Costa Oliveira Freire, esposa do Paulo Freire. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão. Horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo, homem livre, sob o sol de Jaboatão. O Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai vencendo, uma luz feita pro mundo de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperança por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão, vamos encantar a nação, vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão, vamos encantar a nação, vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão, vamos encantar a nação, vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. O menino lê o mundo,
reaprender o Brasil. Vamos encantar a nação. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire mora. Vamos reaprender o Brasil. Vamos encantar a nação. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire mora. Vamos reaprender o Brasil. Vamos encantar a nação. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre. Paulo Freire morre. Paulo Freire morre. Ai, gente. Meninas, que lindo! Camila vivendo a nossa vida de artista. A gente fica até sem palavras, né? Que performance, Adolene. Gente, a Camila não sei identificar. Ai, ai. Ficou lindo, parabéns. Que bom que vocês gostaram. O nosso tempo de pandemia, né, Camila? Fazer teatro online. E a Olene que faz. Oi? Bem aproveitado esse tempo de vocês, por sinal. Acho que a gente... Na verdade, a Oleni fica me passando umas vergonhas, né? Porque ela não tem vergonha e eu morro de vergonha. E eu contava só para vocês entenderem, essa foi uma... A gente queria que o nosso grupo de... A gente faz teatro, né? A gente estuda teatro. A gente é estudante de teatro, é isso que eu queria dizer. Congelou, né? Vocês estão me ouvindo? Então, aí a gente queria convencer o nosso grupo de teatro a ter uma peça que tivesse relação com o Paulo Freire por causa do centenário. E aí o professor falou para nós duas, vocês que lutem para convencer o grupo, então façam alguma coisa para que eles queiram estar nessa temática com vocês. E a gente não quer nada que seja de professora, a gente quer uma outra linguagem. Tal. Aí eu e o Leni criamos isso, na verdade, para convencer nossos colegas. E o pior, né, Leni, que não funcionou, não. Porque eles não quiseram fazer sobre o Paulo Freire. Claro que vai ter a ver a liberdade e tal, mas não para o fim. Não, e são duas coisas, né, Camila? Além do tema, que não está saindo muito, tem o nosso tempo, né? Que não é o tempo que a gente combinou de fazer teatro, mas o nosso tempo é ilimitado. Então, talvez até saia alguma coisa daqui a uns anos. Então, pode ser que ainda chegue, quem sabe? Nós estamos vivendo o processo de construção ainda do nosso roteiro, o que vai rolar. Então, a gente está construindo. E quando a gente fez a Carta para a Liberdade, nós demoramos 3 anos. Então, agora, né, todo o tempo do mundo a gente tem. Uma coisa melhor do mundo que a gente está vivendo no teatro é isso. A gente fez um combinado com o professor, né, que a gente... Não dá para a gente, assim, fazer por fazer, né? Então, vamos amarrando. Muito bom. E, Gabriel, você viu lá, né? Eu não sei como é que eu fico com medo de sair aqui desse quadrinho e depois eu sair, então eu não sei mexer aqui. Eu tô quietinha para não fazer nada, assim. Eu falei, meu Deus do céu, os alunos assistir aula só nesse negocinho aqui não tem cabimento. É muito ruim, muito ruim. Tô sofrendo aqui. Vamos lá, gente. Agora sou eu, né? E eu preciso compartilhar a tela. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo, hein? Carol, você não é CTBC, não, né? Não, a gente está vivo. Dê graças a Deus, porque ligamos lá, eles estão fazendo manutenção por 2 horas e não avisam, não, sabe?
tá? 2 horas eu vou ficar sem essa porcaria aqui. Qualquer coisa corre aqui, já tem café. Não, mas eu vou. Tá no celular, tá de boa aqui. Acho que vai dar certo. Ô, gente, é a tela inteira, né? É isso? Compartilhar a tela inteira? É, né? Então vamos lá. Vamos ver. Aí A tela inteira a gente vê seu computador todinho, a gente vê o que você está vendo aí na sua tela. Acho que então, ficou bom aqui, né? Olha, eu não estou vendo vocês, mas qualquer coisa, falem aí, tá? Deem um grito, estou por aqui. Carol, tem uma faixazinha que está escrito ocultar. Se você ocultar, é isso, porque aí ela não atrapalha alguma coisa da apresentação. Beleza, deu certo. Certo. Então, vamos lá, gente. Então, primeiro assim, estou muito feliz de conseguir chegar aqui, né, nesse encontro, junto com pessoas tão especiais. Quero parabenizar o grupo do Círculo, né, que fez tanta coisa incrível mesmo nesse centenário freiriano, e todo esse trabalho, né, que vem sendo construído por vocês, que infelizmente não pude participar, mas assim, vibrei com cada produção de vocês, com cada encontro, né? Realmente, assim, foi um grupo muito potente, inspirador. Então, quero parabenizar o grupo do Centenário, né? Do Círculo Freiriano, e também o GEPAI, né? Que, bom, essa dupla, né? Camila e Olenir, não tem limites, assim, né? Em quantas coisas elas dão conta de fazer e enfim, quanta criação aí, quanto processo criativo tem, né, dentro de cada uma delas. E aí, junta as duas, né, a gente já prevê, né, que vem coisa aí, por aí. E aí a gente, então, nós fomos convidados, né, para dialogar junto com o Círculo, e aí ficamos pensando quais seriam as possibilidades, né, no que nós poderíamos contribuir, né. E aí acho que é um pouquinho isso que a gente vai tentar trazer aqui hoje, né? Então, primeiro, quem nós somos enquanto GEPAI, né? O GEPAI é um grupo coletivo, é um coletivo, né, de grupo de estudos e pesquisas em avaliação educacional e que desenvolve aí estudos e pesquisas na avaliação em vários âmbitos, né? Avaliação institucional, avaliação para as aprendizagens, políticas públicas de avaliação, né, avaliação externa. Então, é um grupo grande com vários interesses, né? E existe, então, e as interlocuções presentes, né, entre o GEPAI e o Círculo, é que Freire também é base, né, do GEPAI, né? Então, dialoga aí o tempo todo com os princípios aí do GEPAI. E aí, como é que surgiu o GEPAI freiriano, então? Dentro desse grupão do GEPAI, né, foi aberta a questão do convite e das pessoas interessadas em fazer esse diálogo, né, junto com o Círculo. E aí nós ficamos pensando de que forma que nós poderíamos contribuir, quais temas, né, que a gente, além de avaliação, né, como é que a gente vai fazer essa interlocução de avaliação, de Freire, né? Fora isso, o Círculo tem, assim, desenvolveu muitos trabalhos, né? Então, como é que nós tentaríamos fazer algo que não ficasse tão repetitivo, né? Ou então que pudesse trazer algumas contribuições. E aí, nós, então, optamos por tentar criar um podcast, né? E a pesquisa coletiva, que era parte do GEPAI, né, que estava estudando a tese do Freitas, inclusive, a gente, então, finalizou os estudos, e aí nós, então, readequamos e organizamos o nosso cronograma de trabalho. Então, nós tínhamos aí como proposta na pesquisa coletiva, né, que era socializar as pesquisas dos doutorandos e mestrandos, né, que estavam sendo desenvolvidas com ênfase na metodologia, e porque o foco também foi a praxis, foi
a dialética, né, o materialismo histórico dialético, então a gente deu uma suspendida nisso e mergulhamos aí em Freire, né? Nós iniciamos, então, esses trabalhos efetivos, né, dentro desse cronograma, né, mais intenso, semanal, quinzenal, no dia 8 de junho, e nós tivemos como objetivo apresentar materiais de Freire que abordavam o tema avaliação. Pessoal, se alguém do grupo quiser interromper, tá? Pode interromper aqui, eu não estou vendo vocês, mas é só ligar o microfone que eu paro, tá? Certinho, Carol. E aí nós, então, enquanto metodologia, nós escolhemos nos dividirmos em duplas ou trios para ler 4 obras de Freire e fazer uma leitura mesmo, tentando destacar as citações e as reflexões que Freire traz sobre a avaliação nesses livros. Onde é que a avaliação aparece? Independente se é a avaliação do professor, do estudante, se é a avaliação externa, se é a avaliação institucional, né, se é a avaliação da própria praxis. Então, mas onde é que a avaliação aparecia? E os livros, as obras que a gente escolheu, foi Pedagogia da Autonomia, Pedagogia da Esperança, do Oprimido e a Importância do Ato de Ler. E aí, nós tínhamos, então, como objetivo, a gente sabia que a gente ia fazer esse estudo, fazer essa reflexão, essa análise, e nós tínhamos, então, que produzir um podcast sobre isso. E aí ficamos, então, nós giramos em torno disso, né? A gente sabia que tinha aí um resultado final, uma divulgação de um material, e tínhamos essas obras. Agora, o como, né, a gente ainda foi tentando construir no caminho mesmo, no percurso. Então, como é que foi isso, né? Nós apresentamos, cada dupla e trio, então, fez a leitura, fez a análise, fez a reflexão, fez a organização desse material, que era sobre a relação entre as obras de Freire e a avaliação, e fez essa apresentação no GEPAI freiriano, já um compilado mesmo. Inclusive, esse compilado nós vamos compartilhar com os círculos, que eu acho que vai trazer, assim, é um material que contribui bastante, né? Porque a gente já trouxe aí enxutinho, organizado, toda essa divisão. Depois disso, né, quando nós apresentamos, a gente já foi também organizando por categorias. Então, quais eram essas categorias que apareciam, né, de que forma que elas dialogavam ou entre as próprias obras, né, enfim. E depois, ainda disso, né, nós selecionamos ainda 3 categorias, de todas que nós encontramos, cada grupo selecionou 3 categorias, para discutir, refletir e socializar também no GEPAI, no grupo maior. Aí dessas categorias mais enxutas, né, a importância do ato de ler escolheu como categoria o mito da neutralidade, da avaliação neutra, da cultura avaliativa, a meritocracia e os tipos de educadores. Na pedagogia da autonomia, foi selecionado como categoria curiosidade e adolescência. Na pedagogia da esperança, consciência de mundo, educador educando, em relação à avaliação. E na pedagogia do oprimido, a categoria êxito, né, que da educação bancária versus educação dialógica libertadora, oprimido versus opressor, e a questão da dialogicidade. E aí agora, nesse momento, a ideia é que cada subgrupo, né, apresente um pouquinho, bem rapidamente, não vai ser possível a gente fazer a leitura, né, mas só apresentar para vocês mesmo esses materiais, e aí daqui a pouco a gente volta novamente, né, só para que vocês tenham ciência e possam depois utilizar em algum outro momento. Depois a gente retorna aqui para esse ponto, tá? Então, deixa eu voltar aqui para ver vocês. Vou parar aqui a apresentação. E aí, gostaria de saber qual grupo gostaria de começar a apresentar. E aí, acho que a pessoa que for apresentar vai ter que apresentar também na telinha aqui. Quem que gostaria de começar? Querem que eu... Eu não sei se eu gostaria, eu não tenho como apresentar. Eu tenho... Sônia, você consegue? Sônia, você consegue?
Aí você... Posso Então, tentar Sônia, aqui, você... Helene. Eu também posso Sim. começar, se vocês quiserem. Então, Se a eu Sônia estiver começo. pronta, a gente pode já, enquanto ela vai apresentando, eu só vou fazendo uma introdução, e aí você continua, Sônia, rapidinho. Nós estudamos a importância do ato de ler, né? E eu só queria compartilhar com vocês que para mim foi uma experiência assim, muito especial, porque eu peguei o meu livro que estava guardado há muito tempo. Eu comprei esse livro, eu fazia pedagogia, primeiro ano de pedagogia. Então, ele estava com as marcas, com os registros, ele estava com as minhas dúvidas como estudante. Então, foi emocionante também para eu pegar esse livro na minha mão. É um livro que já está bem gasto, tá velhinho, está em condições assim, precisando de uma reformazinha, mas foi muito bom. E também me fez lembrar o meu primeiro encontro com Paulo Freire. Gabriel, eu sei que eu estou te devendo uma tarefa, que ele pediu para eu gravar um videozinho, é um pouco do que eu pretendo falar, porque eu fazia pedagogia, o Paulo Freire veio em Uberlândia. Nós tínhamos uma biblioteca no Santa Mônica muito pequena, muito apertadinha, nós sentamos no chão e eu me sentei perto das pernas do Paulo Freire. Então, foi muito assim, eu me senti muito orgulhosa, e eu sei que eu botava a mão no queixo e eu não tirava, eu não parava de olhar para ele, porque é aquele jeitinho, aquela fala mansa, e tinha muita vontade de abraçá-lo, mas eu não tive coragem de abraçar o Paulo Freire. Mas foi assim, maravilhoso. Então, eu pegar esse livro, a importância do ato de ler, é pegar essas memórias também, né? Foi possível pegar isso daí. E o mais bonito, assim, de tudo desse livro, ele fala muito pouco de avaliação, mas ele fala na importância do ato de, ele fala literalmente, a Sônia vai mostrar, ele fala literalmente de avaliação, de uma outra perspectiva de avaliação, mas eu acho que para nós que estudamos avaliação e que quer fazer essa ponte aí, eu acho que é muito forte a gente discutir o que ele discute profundamente sobre o mito da neutralidade. Por quê? Porque há um mito da neutralidade em avaliação muito forte. Até hoje, né, eu tenho falado nas minhas aulas agora, eu tenho feito assim, gente, especialmente a academia não acredita em ciência. Por quê? Gente, as pesquisas, olha o tempo que Paulo Freire está denunciando. As pesquisas de avaliação fortemente denunciam nos anos 80. Então, é antigo, é pesquisa que mostra o quanto essa prática de avaliação excludente, que o Freitas fala tanto, ela tem uma intenção: eliminar, classificar, colocar pobres no seu lugar, ricos continuarem com a sua ganância, essa desigualdade econômica, essa é a intenção. As pesquisas já estão, assim, cansadas de denunciar isso daí, né? Então, eu acho que há um mito da neutralidade, até hoje, dentro da universidade, isso é muito forte o professor achar que ele é neutro quando avalia, é fortíssimo isso. Então, eu acho que é uma coisa para a gente estudar profundamente, para a gente falar, retomar tudo isso daí, para a gente tentar compreender o quanto a avaliação, a cultura avaliativa tem cumprido um papel excludente, tem cumprido um papel de opressão, e Paulo Freire foi muito importante para denunciar e para explicar isso com profundidade. Mas aí eu vou ver se a Sônia conseguiu apresentar para eu parar de falar. Pode ser, Sônia? Deu certo? A Carol vai começar enquanto eu resolvo colocar no celular aqui também, porque a minha internet está muito ruim hoje também. Aí, enquanto ela começa, eu resolvo aqui. Então você não tem aí ele não, Carol, para você projetar para nós os slides da importância do ato de ler?
Eu acho que só para dar uma passadinha, assim, porque já não precisa ler os slides, não, porque demora demais. É só para ver o que nós selecionamos do. Mas se você não tiver aí também em mãos, também não tem problema, não. Pode. Ô, Leni, até isso que eu ia propor, porque o slide, né, o material, ele está bem detalhado. Então, talvez agora não dê tempo da gente explorar. A gente podia fazer os destaques, né? E para quem for possível, compartilha. Tá bom. Tá. Então, Sônia, se você quiser falar alguma coisa, só falar e a gente deixa para compartilhar os slides para não demorar muito. Porque senão a Carol vai entrar no outro livro, só para a gente não misturar os livros. Então, se a Sônia quiser comentar alguma coisa sobre a importância do ato de ler, aquele slide, depois que nós vamos falar dos contos que você preparou, Sônia, ele tem o trecho que é da importância do ato de ler, que é de avaliação, porque é um trecho. O que o Paulo Freire fala na importância do ato de ler, de avaliação, é um pequeno trecho, e está no slide que a Sônia depois, na hora dos contos, a gente pode resgatar esse trecho. O trecho eu tenho aqui, peraí. Então, e assim, mas é um fragmento mesmo que está na página 92 do livro, e enquanto a Carol põe, já vou dizendo, ele só diz assim, olha, não é possível praticar sem avaliar a prática. Avaliar a prática é analisar o que se faz, comparando os resultados obtidos com as finalidades que procuramos avançar com a prática. A avaliação da prática revela acertos, erros e imprecisões. A avaliação corrige a prática, melhora a prática, aumenta a nossa eficiência. O trabalho de avaliar a prática jamais deixa de acompanhar. E na importância do ato de ler, tem vários contos colocando a importância da prática, a prática do estudo. A gente aprende praticando. Então, é um livro clássico, é um livro importante. Foi muito bom a gente resgatar essa leitura para ajudar a gente a olhar para essa nossa realidade que nós estamos vivendo hoje. Acho que é isso aí. Sônia, se você quiser falar alguma coisa, gente. Sim, foi bastante importante, né, o estudo do livro de novo. Eu, como a Lenir, também tinha lido esse livro já há muito tempo, então foi um resgate. E então a gente separou, né, o que estava no livro, na importância do ato de ler, que ligasse à questão da avaliação. E fizemos algumas questões sobre o ato de avaliar. Então, nós falamos sobre a leitura do mundo, que procede sempre a leitura da palavra, e que Paulo Freire fala tão bem, né, sobre isso. A linguagem e a realidade que ficam aí, que se prendem dinamicamente. A leitura crítica. E há algumas perguntas sobre isso. Quais os aspectos se aplicam também aos processos da avaliação formativa? Como a leitura do mundo afeta o ato de avaliar? Como a minha história particular com avaliação pode ser afetada e afetar a leitura do mundo sobre a avaliação? Sobretudo a neutralidade, né? O mito da neutralidade, na verdade. Como os meus medos afetam a minha prática de avaliação? Então, foram, assim, estudos bem intensos, né, que realmente mexem também com a questão da nossa prática, né, com a nossa praxis. Não foi, assim, só uma leitura, mas, assim, a gente, a partir dela, refletir também sobre, eu, principalmente, até comentei na reunião, como isso afetava a minha maneira de ver a avaliação, que eu mesma faço, né? Que eu mesma venho fazendo no meu magistério. Então, não é simplesmente aquela leitura que a gente fazia só para cumprir um trabalho de faculdade, pronto, né? Posso passar? Deixa eu só comentar mais uma coisinha aqui que é bem importante. A questão crítica da importância do ato de ler, que vem se constituindo através da prática. Freire diz, eram momentos em que os textos ofereciam a nossa inquieta procura.
Então, ele, né, como professor de português, ele fazia significação profunda do objeto da leitura, né, a alfabetização sempre ali presente, né, e a gente, estudando um pouco mais Paulo Freire, a gente vê que isso permeou, né, a vida dele. Então, como vem se constituindo historicamente a nossa prática avaliativa, foi a pergunta que nós ficamos, assim, respondendo, né, nesse tempo. E o mito da neutralidade, nesse caso, veio, assim, como categoria para a gente ficar pensando e criar esse momento de reflexão, né? O mito da neutralidade na avaliação, a prática ingênua, ou a prática astuta, ou a prática crítica que a gente tem diante dessa avaliação. Então, é fundamental perceber que é impossível separar o inseparável, a avaliação da educação e, consequentemente, da política. Então, a gente se pergunta, será que é impossível mesmo? Ou é possível fazer isso, né, essa junção? Porque uma coisa está totalmente ligada à outra e isso se torna inseparável. O Leni quer comentar? Quer ver aí? Então vai, Carol. Algum outro grupo gostaria ou querem que eu já apresente aqui o Pedagogia da Autonomia? Pode apresentar, Carol. Aí a gente apresenta depois a Carol e o Rafael finaliza. Tá bom. Então, eu vou só mostrar rapidamente o material, porque aí vocês... o material que foi produzido pela Pedagogia da Autonomia, ele também foi produzido por outros grupos, né? Então, todos os grupos têm um material semelhante, e aí acho que é interessante só mostrar rapidamente para que depois vocês vão ter acesso a isso, tá? Então, bom, naquele primeiro trabalho, então, mais amplo, né? No caso do Pedagogia da Autonomia, que fui eu, Denise e Beth, nós, então, selecionamos os eixos centrais do livro, né? Sempre estabelecendo também a relação com a avaliação, e nós encontramos várias categorias, né? Então, avaliação crítica da própria prática, né? Então, nós selecionamos os trechos que abordavam a dimensão da avaliação crítica da própria prática, avaliação crítica da própria prática e referência à avaliação por meio da observação, né? Que a gente hoje chamaria de uma observação participante ou de uma observação interventiva, avaliação participativa, avaliação professor-estudante, limites e possibilidades da atuação do professor e da professora, avaliação moral, práticas de autoavaliação, avaliação informal, avaliação e afetividade, princípios da avaliação formativa. Então, no GEPAI a gente tem estudado muito sobre avaliação formativa, e aí é claro que Freire não vai, né, trazer a questão da avaliação enquanto denominação avaliação formativa, mas os princípios aí de uma avaliação formativa estavam presentes na obra dele. A dimensão ensino, aprendizagem e avaliação, a tríade, né, ensino, aprendizagem e avaliação, a diversificação de métodos e a importância de propostas de trabalho avaliativos, o ciclo gnoseológico, a proposta aí também foi selecionado, né, nós, no nosso grupo, nós selecionamos uma proposta de um projeto interessante que pode ser desenvolvido na escola, que ele traz, né, ele dá uma ideia no meio do livro, aí a gente achou importante trazer. Ele traz também a dimensão da burocratização das mentes e a relação com as práticas de registro, que a gente também achou uma crítica importante, assim, para a gente pensar e refletir nos tempos de agora, principalmente porque no âmbito da avaliação formativa, a gente traz mesmo as práticas de registro, ela é muito forte, ela é muito utilizada, mas também é importante a gente pensar sobre isso, né, sobre os processos de burocratização, que muitas vezes também dificultam ou limitam, né, os processos também que são importantes, que são de análise, de reflexão, né.
O sistema de avaliação pedagógico, ele também traz aqui. E aí, a gente trouxe palavras-chave e conceitos. Então, dentro da... Aí, a edição que nós usamos está no segundo slide, e a gente foi colocando, né? Por exemplo, então, ética, os conceitos de ética, né? Eles aparecem aonde? Eles aparecem nessas páginas aí. A ideologia fatalista, reflexão crítica sobre a própria prática, formação, métodos de ensinar a aprender, curiosidade, comunicação, enfim, materialidade do espaço, suporte, esperança, problematização, autonomia, autoridade e autoritarismo, né? Avaliação moral, possibilidade, determinação, determinismo, resistência, alfabetização, dialogicidade, escuta e afetividade. Então, esse foi o primeiro trabalho, né? O trabalho grande, maior. Depois disso, a gente precisava fazer uma discussão no GEPAI, com o grupão. E aí que, então, nós tivemos que olhar de novo esse material e falar, bom, vamos pensar, então, quais que a gente vai selecionar para discutir. E aí, então, nós selecionamos, que esse material também vocês terão acesso, nós selecionamos as 3 categorias que eu falei, né? Curiosidade, então aqui estão os trechos do livro onde traz a questão da curiosidade. A gente trouxe a categoria Ensinar, Aprender e a Docência, que também estão nesses trechos. E nós trouxemos Comunicação, Dialogicidade e Escuta, que também estão nesses trechos. Então, a partir disso, nós fizemos uma discussão ampla no GEPAI e, né, de uma reflexão mesmo, a partir dessas categorias, o que o grupo tinha, né, para falar. Foram também divididos subgrupos, né, então a gente discutiu um pouco, conversou, e aí, a partir desse movimento, é que a gente começou, então, o processo de estruturação do podcast, né, que então, bom, já temos o material, já temos uma síntese, já temos uma reflexão, então vamos pensar agora no que é podcast, né? Como é que a gente vai organizar esse podcast? E aí é o seguinte, ninguém tinha experiência com podcast, tá? Ninguém. E aí, então, tá, gente, legal, vamos fazer um podcast, mas o que é um podcast? Quais são as características de um podcast? Como é que a gente produz um podcast? Quais são as etapas de produção de um podcast? Quais são os podcasts que a gente conhece, que a gente escuta? Como é que a gente idealiza um podcast do GEPAI? Então, assim, eram 1000 coisas, né? Então, depois que a gente estava mergulhado em Freire, a gente se deparou com essa parte técnica mesmo, de como é que a gente ia conseguir traduzir, produzir e compartilhar tudo isso num podcast. Então a primeira coisa que a gente fez foi podcast e agora. E aí eu lembro que os primeiros arquivos assim que a gente foi procurar era como fazer um podcast e como fazer um podcast do zero, tutorial completo. E aí todo mundo começa lá a procurar e tal. E aí a gente começa a perceber que é uma coisa muito complexa, muito difícil, né? E que tem 1000 coisas, né? Tem 1000 detalhes. Então, a partir do que a gente começou a escutar, né? Porque aí a gente estava, né? Dicas de podcast que a gente escuta. Então, a gente escutou os pelejantes. Parabéns falando nisso, pessoal. Maravilhoso. A gente escutou Papo de Educador, TED Talks, Fala aí, Professor, Por Falar em Educação, Educaramba, Folha na Sala, Calcinha Larga. Esse tem sido o meu top 1, né, desses últimos tempos. Meu Inconsciente Coletivo, Quem Lê Tanta Notícia, Noia Minha, Prosa Guiada, Faxina, Saia Justa. Então, assim, tinham diferentes tipos de podcast, né? E qual seria a identidade do podcast do GEPAI. E aí nós, então, começamos a pensar no básico. Qual que é o nome do podcast? Quais seriam as vinhetas? Quais seriam os sons de transição? Como seriam os nomes dos quadros? Quem é que vai participar? Vai falar todo mundo? Não vai? A gente vai dividir? Vai formar um grupo? Bom, e aí quando a gente viu, assim, que a gente tinha algumas ideias, mas que a gente não tinha a dimensão técnica, a gente chamou, então... E quais eram as ideias que a gente tinha, tá? Essas ideias, elas conseguiram ser... a gente conseguiu dar materialidade para elas.
a gente sabia o seguinte, que a gente queria colocar os contos, porque nós encontramos muitos contos legais dos livros do Paulo Freire. A gente queria começar, então, nosso podcast com um conto. A gente queria ter um momento de reflexão sobre esse conto e que também fizesse um link, sabe, sobre o conto, sobre os livros, as obras. Oi. Só para não interromper, porque eu acho talvez que fique um pouco descolado, a gente podia só apresentar os 2 livros e terminar de explicar, então, essa formação do Verdade! Sim, verdade! Desculpa! Não, mas... O que eu faço? Eu paro agora, né? Tava ótimo te ouvir, mas eu pensei que talvez ia ficar um pouco descolado as outras 2 obras. Totalmente descolado, gente, desculpa. Não. Então, vou fazer assim, eu vou só, então, falar essa parte e vou voltar lá, tá bom? Perdão. Okay. Então a gente fez o Freire Corre Aqui e a Oculturação, que eram as dicas, né? E aí a gente começou a construir o roteiro. Construindo o roteiro como? A partir dos livros, então, que a gente leu, lá com o referencial que nós fizemos e que eu já fui tratorando e passando para frente. Então, vou voltar aqui, 1000 perdões. Mas a gente não está vendo o que você está passando. Detalhe, vocês também não estão vendo o que eu estou passando. Não. Que lindo, gente. Tá tudo maravilhoso, então. Mas a sua capacidade de memória está perfeita. Mais na frente. Ai, coisa linda. Mas assim, o que está contando aí, né? Então, é um processo, primeiro, de refinamento e aprofundamento teórico nas obras de Freire, para depois a gente pensar como é que esse material produzido pelo grupo, refletido, né, discutido, poderia, então, compor o podcast. Como é que a gente ia contar isso, né? O que a gente queria contar nesse material. E aí, pensando nisso, o grupo que eu fiz parte, né, estava com um livro Pedagogia do Oprimido, estávamos eu, Alessandra, Adriana e... Agora eu esqueci o nome, gente, estou péssima com o nome. Tem mais uma pessoa que estava no grupo, eu vou lembrar. A Marilene. A Marilene, isso, eu estou vendo o rosto da Marilene, mas não estava vindo o nome. E a Marilene. Então, nós fizemos, assim como os demais grupos, uma leitura inicial, né, para poder explorar os temas que apareciam, uma obra que é amplamente conhecida, né, mundialmente, assim como os outros textos, mas acho que Pedagogia do Oprimido tem essa identificação maior, né, se a gente for pensar num contexto mais amplo, e aí a gente viu que ele não falava claramente de avaliação, não aparecia esse termo com clareza, mas ele estava dentro dos fundamentos, né, dialogava em todo o tempo com os fundamentos de como nós deveríamos, então, pensar, ou nos dando elementos para poder refletir como seria a avaliação. Nessa perspectiva, surgiram várias categorias, né, dentre as categorias que nós elencamos, apareceu o diálogo, categoria central dentro da obra, a dialogicidade vai aparecer como um fundamento de todas as ações desenvolvidas no contexto educativo, formal e informal. Apareceu a questão da cultura do êxito, ali dentro daquela cultura da classe dominante, né, do sair-se bem, mas o bem para quê, né, dentro dessa lógica neoliberal. E apareceu também, numa leitura mais aprofundada, a praxis. E aí a Adriana vai falar um pouquinho para a gente agora sobre isso, né? Como que isso aparece dentro da obra e como que isso vai lá para dentro do podcast, né? A partir dos quadros que a Clarice citou. Então, foi, assim, curioso a gente ir percebendo e se dando conta, né, de que quando ele vai, nessa obra, defendendo uma educação como prática da liberdade, a categoria praxis se torna central no pensamento para mostrar o processo, né, de transformação da prática educativa. Então, a gente foi entendendo que, para Paulo Freire, né, a praxis é essa articulação entre a ação, entre a teoria, né, e que na praxis, no fazer, no refazer, no refletir com os educandos, né, com os sujeitos do processo, que o professor, que a professora, né, que o próprio educando pode ir transformando a sua realidade. E aí nós vamos pensar nisso articulado ao processo de avaliação. Como mudar, né, uma praxis avaliativa que historicamente tem sido aí desenvolvida numa perspectiva mais tradicional, mais classificatória.
E aí a gente percebe que é imbuído desse mesmo movimento, né? De fazer a reflexão a partir da situação, a partir daquilo que acontece e potencializando, encontrando possibilidades de transformação. E aí a gente percebe um alinhavo muito próximo com a perspectiva de uma avaliação formativa, como a Carol destacou para nós, né? Acho que é isso, a essência é isso, né? Mas é importante a gente pensar que nesta obra em específico, toda a concepção de educação freiriana está posta ali. E aí ela vai ser fundante para a gente entender todo o processo de formação dentro do espaço escolar, dentro do espaço social como um todo. E por isso que, embora não esteja explicitamente, como que eu posso dizer? A obra em si, Pedagogia do Oprimido, ela não vai discutir explicitamente a concepção de avaliação, mas ela é fundante, né, para que nós possamos entender o fazer dos professores e pensar numa perspectiva de transformação do seu próprio ato de avaliar. Então, a gente vê que nessa obra, os aspectos filosóficos aí, que vão orientar as ações em todos os sentidos, né? E aí inclui-se avaliação, vão estar apresentados, né? De uma forma bem marcada, né? Que é um rompimento, então, com práticas que vão ser contra a liberdade, contra a autonomia, que não fomentam o diálogo, que estão pautadas em uma relação vertical, né? E aí, todos esses elementos são importantes para a gente poder pensar a avaliação. Rafael? Então, a última obra, né, que a gente poderia fazer o destaque, então, é com relação à Pedagogia da Esperança. Ela ficou responsável, né, tanto por mim quanto a Fernanda. A Pedagogia da Esperança, que é um reencontro com a pedagogia. Rafael, travou para vocês? Travou. Rafa, travou. Agora que você voltou. Voltei? Tá. Então, a Pedagogia da Esperança, ela não traz explicitamente também as questões com a avaliação, né, em si. No entanto, foi também o nosso primeiro encontro com a obra, e nós fizemos a leitura, e ele vai trazendo o que nós denominamos de episódios, né, onde Freire ele vai nos relatando algumas ocasiões, algumas situações em que ele interage com amigos, ele interage com operários, ele interage com camponeses, e nesses momentos, nesses episódios, é que nós fomos observando, né, as categorias freirianas e como que elas poderiam dialogar com a avaliação, né? E uma das categorias principais que nós observamos dentro da Pedagogia da Esperança é a categoria do refazer, né? E ela está totalmente interligada com a avaliação e com a praxis também, aonde ele observa, né, e ele vai tratando de algumas ações, aonde surge um movimento onde eles precisam refletir sobre aquela ação, e aí vem-se uma outra ação, que é esse movimento do refazer, né? Então, o reavaliar, né, a autoavaliação do docente, do professor, a relação educando-educador, a relação de consciência, né, daquela situação onde que você está vivenciando e você precisa modificá-la, né? No professor, ele não pode chegar, o docente, com o conteúdo pronto, pré-estabelecido, e a gente vai observando isso dentro da obra, né? Então, nós identificamos os episódios que foram selecionados a partir dessa leitura, e nós tentamos, então, caracterizar como que a avaliação, ela acompanhava esse refazer, né? Esse ato aonde precisava se observar o movimento, refletir sobre ele e depois promover uma outra ação, né, que é a pura praxis. Então, eu penso que seria isso, né, para destacar, principalmente na obra da Pedagogia da Esperança, e, assim, foi interessante porque a gente precisou recorrer às outras obras, né. Então, Pedagogia do Oprimido, a gente também utilizou como referência, autonomia, né, então, a importância do ato de ler, né, então, essa importância da gente poder também aprender pelas outras obras também, pela esperança, né, pela Pedagogia da Esperança. Então, era isso. Eu acho que é uma forma mais sintética.
Bom, gente, então, assim, puro retrato do ser humano aqui mega acelerado que está em pleno dezembro, tá? Mas vamos lá, então, vamos voltar. Ninguém viu nada, então? Ninguém viu o PowerPoint, é isso? Não. Ai, Jesus. Então, vamos lá. Vou mostrar só o material e aí a gente volta. Quero agradecer e pedir desculpas aí. Essa sou eu. Carol, a gente viu até a parte que mostra lá os livros nos balãozinhos, tá bom? Então... Vamos para frente que não. Certo. Então, agora vocês estão vendo? Estamos, aham. Então, isso foi o material que eu falei para vocês, que tinha o livro, né, a edição do livro, e o material foi organizado mais ou menos assim, a partir de cada categoria que a gente, né, o link que nós fizemos sobre avaliação, a gente colocava aqui o tema central e a gente colocava os trechos, né? Então, a gente fez esse material que foi o maiorzão, que eu comentei com vocês, ó. Então, tá tudo aqui, e esse material vocês vão ter acesso também, né? E no finalzinho aqui, nós colocamos as palavras e as páginas, tá? As palavras-chave, os conceitos, né? E onde é que elas estavam dentro da obra. Então, esse foi um primeiro material, que é o maior. O segundo material foi esse, né? Que é quando nós fizemos a síntese mesmo e elegemos 3 categorias para cada obra, né? Para dialogar no GEPAI, então tem esse material aqui também, já com os trechos, com as citações do Freire, né? Então, nós fizemos isso, e aí chegamos no podcast, que foi aquilo que eu já falei para vocês, né? Que então eram as perguntas centrais de como é que a gente ia fazer todo esse movimento se materializar num podcast, né? Porque eram muitas coisas, eram muitas categorias, eram muitas possibilidades de reflexão, né? E nós, então... Carol, Oi? e só não querendo interromper, mas já interrompendo, eu acho que uma coisa que eu fico pensando, porque agora é claro que a gente já consegue perceber o quanto que um podcast tem por trás um trabalho imenso, gigantesco, né? Como é que ele é a síntese de um processo, especialmente para nós, né, que não somos da área, talvez ele seja ainda mais exigente com a gente nessa perspectiva. Mas eu queria dizer, só porque eu fiquei aqui pensando, o podcast, a experiência que a gente teve, né, na disciplina, a gente fez a disciplina ao longo de um semestre, 60 horas, e depois foi síntese de um semestre a realização do podcast. E mais ou menos o que eu estou querendo dizer assim, vocês fizeram em 2 meses uma disciplina sobre Paulo Freire, lendo tudo que vocês leram, sintetizando, categorizando, para chegar no podcast. Eu quero só reafirmar o intenso, e vocês vão falando, vai me dando até o arrepio aqui, porque a gente não vê, né, o tanto que a gente trabalha. Por que a gente está cansado? Não é à toa, não, né? O tanto que isso demandou mesmo envolvimento e um trabalho intenso, né, gente? Porque a gente sabe que ler Paulo Freire não é uma leitura simples, né? É uma leitura também, eu acho que aí eu digo que ela é uma leitura complexa e exigente também. Então, primeiro é só parabenizar e dizer que vocês fizeram a disciplina com sucesso. Obrigada, Camila. Pois Carol, só assim, rapidamente, se você puder fazer uma síntese, porque são 10h30, senão a gente não faz o diálogo que é tão importante, né? Combinado. Tá Pode bom? deixar, tá bom. Então, nós tivemos uma formação, né, que foi uma roda de conversa com a minha filha, que é estudante de jornalismo, com a Bia. Ela depois fez também o que não pode faltar num podcast, a gente vai compartilhar esse material também com vocês, com a Josiele Ingrid, que é responsável pela produção de podcast na Rádio Universitária, e com a Gislaine, que também trabalha ali na área da comunicação da TV da Rádio Universitária, né, na UFO. Enfim, então nós tivemos um bom aparato assim técnico, né, de recursos, que
também nós não tínhamos, e nós fizemos uma construção de um roteiro, esse roteiro também será compartilhado com vocês, e na construção de roteiro, o que vocês vão observar é isso, nós escolhemos um conto, e aí acho que é muito interessante depois vocês lerem, né, os contos que nós selecionamos em cada obra. Nós fizemos uma reflexão, né, sobre Freire e avaliação a partir desse conto. Então, também o processo de selecionar o conto foi muito interessante, porque cada subgrupo, né, fez uma gravação de um conto, e aí todo o grupo escutou, e aí para chegar a selecionar um, né, então era muito difícil, então quais eram os processos, né, assim, o que suscitava cada conto, então para chegar nesse foi um processo também de votação e de reflexão e de produção também, então a gente tem vários contos gravados. Relato de vivência de uma professora que tem relação também com esse conto, as reflexões e as dicas de livros e filmes que dialogam com o conteúdo do podcast, tá? Aqui eu coloquei só uma agenda, assim, só mostrando um pouquinho dos momentos, né, como é que foi, para mostrar um pouco esse trabalho. Mais etapas, né, da metodologia, que tudo foi por conta de votação, né, então nós votamos, tudo nós produzimos e votamos, então de uma ampla diversidade de materiais, a gente selecionava um, né, e também os processos de criação de roteiro, de gravação, de testes, de corte, de reorganizar a sequência das falas, né, de gravar novamente, até chegar na divulgação, né. A identidade sonora, a identidade visual, né? Tudo isso, então, tem uma equipe grande, né, que atua nisso. Aqui são algumas postagens, né, no Instagram que nós fizemos desses momentos, então, especialmente para mim, foi muito emocionante voltar para a UFO, né, depois de quase 2 anos, né, para fazer para falar de Freire, né, para refletir sobre isso, sobre avaliação, então, foi de fato bem marcante. Aqui são os bastidores, né, da TV universitária, aqui algumas fotos, né, como que é gravar com máscara, como que é ficar quieta na cadeira, né, enfim, são coisas assim que a gente foi aprendendo, né, e aí conseguimos, né, chegar aí nessa produção, que é claro, não é uma produção profissional, tá? Mas foi o que a gente conseguiu fazer dentro desse movimento todo, né? Que eu achei que foi um movimento bonito, de muito aprendizado e com muita vontade mesmo de fazer alguma coisa especial para vocês, tá? Nós deixamos aqui o Drive, né? O link do Drive, onde tem muitos materiais, então vocês terão acesso, né, à seleção que nós fizemos, etc., desses materiais todos que falam de avaliação e de Freire. Paralelamente a isso, Fernanda e Rafael se embrenharam também, a partir dos estudos que fizeram, né, do Pedagogia da Esperança, contribuíram, foram representantes aí do GEPAI Freiriano no curso de extensão coordenado pela Simone, na Universidade Federal do Piauí, né, então eles também levaram as contribuições, tem aí a citação que nós já apresentamos para vocês, o nome dos participantes e participantes e gratidão. Mas antes de falar da gratidão, só vou mostrar aqui uma coisinha, eu sei que o tempinho está curto. Aqui, por exemplo, é um dos materiais dos contos, né? Para o conto do Freire, então a gente foi tentando também construir uma legenda, né? Por exemplo, isso é só um exemplo do Pedagogia da Autonomia, tá? De verdinho, qual material serviria para o nosso quadro Conto no Ponto, né, que são os contos? Qual serviria para suscitar a reflexão, né, no palavra-ação do debate, né, de Freire? Qual seria uma dica de livros e tal? E aqui, quais foram os trechos que a gente escolheu, né? Então, a gente foi pintando também. E olha, gente, eu vou dizer, assim como eu vejo o tanto de material que vocês produziram, que dá, assim, para uns 5 anos aí de reflexão, de debate, de utilização desse material, né? Hoje eu penso que os materiais que vocês produziram no Círculo vão subsidiar todo o meu processo de pesquisa, do doutorado, assim, por todos esses anos, é muito material.
E eu vejo que o GEPAI também, em pouco tempo, conseguiu produzir um material legal que eu acho que também pode contribuir, né, com pesquisadores, com professores. Eu acho que também tem aí, dá para se desdobrar em muitos, né? Tem alguns pontos que a gente pode trazer a dimensão dos problemas enfrentados hoje, do racismo, misoginia, as questões de políticas públicas, a questão das desigualdades sociais, né? Então, são contos mesmo que tem aí muitas coisas pela frente, tá? Então, me desculpem o aceleramento, né? Aceleração, não sei como é que a gente vai falar isso. E aí, vamos para a próxima parte agora. Vamos prosear, né? Então, agora é o momento, né, que nós colocamos aqui, apesar do tempo estar curtinho, mas de conversar um pouco sobre as impressões, também saber se alguém conseguiu ouvir, né, o podcast, o que ficou, né, marcado, tanto as pessoas do GEPAI quanto do Grupo Freiriano. Então, é esse momento. Quem gostaria de começar? A palavra está aberta. Eu gosto de começar, porque aí as pessoas vão esquentando, né? Porque esse tempo do ensino remoto eu já aprendi que a gente leva um tempo, assim, para... O tempo é diferente. Vamos sintetizar. O tempo é diferente. Então, eu coloquei aqui no chat, até eu tinha a definição de uma outra atividade que eu participei, mas a minha sensação é essa mesmo, do encantamento, assim. Primeiro, pelo trabalho sério, né, gente? Eu tenho falado muito que esse centenário foi muito legal, assim, porque democratizou Paulo Freire, né? A gente conseguiu levar Paulo Freire para lugares que antes ele não habitava. E isso eu acho que nós, assim, conquistamos e construímos o que eu considero ser uma luta social mesmo, de ter feito esse movimento maravilhoso. Mas acho que a gente não pode parar por aí, né? Porque da mesma forma que aí é minha visão do que vocês apresentaram, assim, da seriedade com que vocês desenvolveram esse trabalho, né? Em que primeiro tem a leitura, tem a categorização, tem o compartilhamento, tem a busca da técnica também de como é que faz um podcast, né? E aí a gente vai aprendendo nesse processo e com muita seriedade, levando também as nossas leituras e a nossa interpretação de Paulo Freire, a gente também sabe que muito disso se perdeu no meio de um tantão de movimentos necessários para a democratização, né? É a mesma discussão que a gente faz na universidade, temos o acesso, mas não temos a permanência. É a mesma discussão que eu estou fazendo com o Paulo Freire em 2021, assim, nós tivemos acesso, mas agora para permanecer em Freire, nós temos muito que estudar ainda, né? Porque ele é isso que vocês estão mostrando, assim. Como é que daria, e eu quero concluir dizendo isso, pelo que vocês mostraram aqui, para a gente fazer pelo menos mais 5, 10 episódios, né? Porque eu escutei o episódio de vocês, e acho que aí daria para um tanto de outros, né? Que vão se desdobrando desse primeiro, que eu vou chamar assim, que eu acho que vocês ainda vão ousar em continuar, mas que se desdobraria em tantos outros. Então, reconhecer o trabalho, é claro que eu já conheço o GEPAI, já conheço a seriedade de todas e todos que participam do grupo, mas é reconhecer e dizer que eu estou mesmo encantada. Acho que vocês têm que arranjar um jeito de continuar, mesmo que seja assim, ó, uma temporada sobre Paulo Freire. Nesse sentido que eu estou falando, que eu acho que o ano que vem o que nos aguarda é o aprofundamento, né? A gente trazer aí cada categoria uma possibilidade de diálogo, cada exercício feito por vocês de páginas e páginas e páginas, que também seja produto disso. Porque eu estou vendo hoje, é engraçado, assim, que o podcast é um meio de comunicação acessível, né, especialmente a jovens, que fazem outra coisa escutando podcast. Nunca é escutar o podcast sozinho. Isso eu nunca vi um jovem me contar que ele faz isso. Ele faz alguma coisa escutando podcast. Então, eu acho que é um lugar que a gente chega nas pessoas, né? Então,
Parabéns, eu estou encantada. Vocês trabalharam muito, e acho que temos que continuar juntos, como eu sei que vai ser, né? Maravilha. Lohane? Levantou a mãozinha. Eu faço das palavras da Camila as minhas. Eu realmente também estou muito encantada com a proposta de vocês. Ainda não ouvi o podcast, mas já estou ansiosa, porque vocês tiveram um trabalho muito, muito grande, né, de leitura, de categorização. Então, realmente, parabenizá-los e parabenizá-las pelo belíssimo trabalho. Eu também acho que deveria ter continuidade. E o que eu queria dizer, que a Camila falando é que o podcast é um meio acessível, né, para os jovens. Eu estou ministrando aula de artes para o ensino médio técnico no IF Goiano, e eu assumi a turma em setembro, já com a disciplina em andamento, né? E aí eu fui perguntar para eles e elas o que eles queriam fazer de avaliação, né? Eu queria ser bem coerente com aquilo que eu estudo em Paulo Freire, né? E aí eles falaram, prof, a gente quer podcast. Meu Deus, o que é isso? Como que faz isso? Então, eu também estou nessa busca, né, de aprender a fazer um podcast. Eu vou querer, assim, acessar os materiais que falam disso, e eu acho assim que eu vou aprender muito também com vocês essa questão do podcast. Mais uma vez, muito obrigada. Bom, eu acho que um pouco do que as meninas colocaram, né? A quantidade de material e a dificuldade, às vezes, também da gente de selecionar aquilo que poderia ir para o podcast, né? Então, foram vários contos, né? E a partir desses contos, a gente pensava como eles poderiam dialogar com as categorias e com os quadros. E a gente sabe que tem muito material, né, para poder ser explorado pelo grupo. Então, a gente depois tem que fazer uma escolha que é difícil, né, de pensar como é que a gente dá continuidade, porque acaba que quando a gente seleciona uma coisa, a outra fica, né? E para quem não ouviu ainda o podcast, né, vai ter a oportunidade de escutar um material muito rico em conteúdo, mas também com uma trilha sonora muito boa, bem animada no início. Então, fica o convite para todo mundo escutar. A gente vai colocar o link aqui, vocês entrem lá, curtam também, né? Dá um coraçãozinho. Acho que é isso. Mas alguém gostaria de colocar alguma coisa? Andréia, e eu penso também que quando uma trilha sonora é muito boa, e assim, como foi a nossa primeira experiência, nós, nos bastidores, comentávamos, né? Ai, nós estamos meio engessados, está meio palestra, né? Mas vão para depois da metade, né? Porque depois da metade o grupo se solta e o diálogo se estabelece de uma maneira mais livre, né? A gente brinca um com o outro, a gente se solta mais, e aí eu acho que isso é interessante. E para mostrar também o nosso percurso formativo, porque se apropriar de uma linguagem de podcast não é fácil. Então, o primeiro episódio, ele retrata um pouco disso, né? De nós, na apropriação desse movimento. Isso, Rafa, os erros de gravação, pena que eles não aparecem. Vamos fazer um make-off, foi fantástico, uma parte riquíssima. Então, vale a pena conferir podcast, não, é GPAIcast, um bate-papo sobre avaliação educacional. Tem mais alguém do grupo, gente, que não falou ainda? Gente que está aí caladinho, porque a turma é muito falante, mas é bom escutar também, né? Tem alguém que quer muito se colocar, ou também fazer perguntas, enfim, né? Não? Oi, gente. Deixa eu falar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Sim? Estou muito feliz, né, de estar aqui. Foi muito bom, Carol, ouvir, né, essa memória, né? Foi tão bem feita, né? Elencando todos os encontros, que eu senti muito feliz. Era um grupo de pesquisa e eu, de repente, adentrei nele junto com vocês. Mas senti muito feliz, né, até o momento que eu pude estar participando diretamente.
Foi ótima essa retrospectiva que você fez, Carol, e assim a todos, né? Porque foi daquela parte primeiro do trio e depois o GEPAI freiriano todo, né? E foi maravilhoso poder daqui ouvir. E aí uma coisa que eu fiquei pensando, né? A gente fica, nos livros tem questões de avaliação. Gente, na verdade, o Paulo Freire, a todo momento, é sobre avaliação, né? Por quê? Porque ele lê essa realidade, ele estuda essa realidade, ele conversa com os educadores, conversa com os operários. De certa forma, ali ele está lendo e avaliando essa realidade para fazer as propostas dele, essa grande humanização que ele trouxe, né? Não só para a educação, essa proposta de mudar essa educação, como naquela música, né, diz, esse reaprender, né, reaprender o Brasil, reaprender a educar, né? Então, é a partir de uma avaliação da realidade, né? Nós atribuímos mesmo valores em tudo, né, que a gente vive, em todo objeto que a gente toca, nas nossas vivências, nas nossas experiências, e a partir daí está a proposta de Freire, né? Então, tem tudo a ver mesmo, esses dois grupos, né? Essa proposta de continuar juntos, continuar estabelecendo diálogos, ela é muito rica. Então, assim, eu senti vontade de dizer isso, né? Não pude acompanhar tão de perto, né, esse fruto do trabalho e a partir da técnica, do estudo da técnica, mas eu vou tentar correr atrás. Nas 1000 mensagens que tem aqui no grupo do GEPAI freiriano, que nesse momento eu não tinha conseguido acompanhar, mas assim, estou feliz demais, né? Pude ouvir a Elza lá no Universo, né, que foi essa semana, né? Os estudos, e aí eu fiquei muito animada para estar hoje com vocês, né? E para estar retomando aí os estudos, tá? Então, assim, muito obrigada, né? Eu quero só aproveitar a fala da Denise, porque me faz, vem à minha memória uma coisa importante que é o que é um processo, né, de verdade. E um processo, ele é carregado de vida, né? Então, eu acho que o nosso encontro, os nossos encontros entre grupos, pessoas, histórias, vidas, é carregado e a gente não pode deixar de falar tempo de pandemia. Então, nós fomos também afetados pelo contexto histórico, né? E a gente teve nesse processo também. Eu acho, Denise, que você não tem que dizer que você não participou até o final, você participou o tempo inteiro. E nós com você, tentando participar em seu tempo também. Porque vem junto da nossa história, gente, as nossas perdas, né? E a Denise viveu isso e a gente viveu também. E nós temos também que lembrar, entre nós também, as nossas dificuldades, as nossas doenças do tempo de pandemia. Então, estou lembrando aqui da Alessandra, né, que as meninas lembraram, e ela está em um tempo de retirada para se cuidar, né? Então, eu acho que a gente viveu também o compartilhamento das nossas histórias e das nossas vidas, que foi muito afetada por esse tempo de pandemia, né? Então, ao mesmo tempo, a Carol falou da emoção de ir na UFO. Eu acho que nós vivemos isso fortemente, né? O nosso primeiro encontro fazia quase um ano, eu acho que quase 2 anos que eu não pisava lá na UFO também. Então, foi carregado de sentimento, de emoções, de dores, de choro, de alegria, de risos, né? Então, isso tudo compõe esse processo. Acho que é parte desse processo aí, intenso, né? E que a Carol mostrou tão bem, assim. A Carol sempre foi muito forte de registro, uma pessoa que registra com uma qualidade incrível. Então, a gente pôde aproveitar dessa habilidade que ela tem para falar com tanto detalhe dessa experiência que a gente viveu, né? E eu acho que o mais assim forte que vem em mim é pensar que a gente fez Paulo Freire vivo mesmo, né? Eu acho que Paulo Freire também, eu tenho uma afinidade com ele,
porque ele viveu a experiência de religião que eu vivo, que é ligada à teologia da libertação e de uma leitura popular da Bíblia, de uma religião em que traz um Jesus encarnado na luta e na resistência, que infelizmente as igrejas não foram fiéis a essa história, né? Então, eu me sinto, quando a gente se aproxima mais de Paulo Freire, me dá também a força da minha religião, que eu aprendi, que me trouxe, que me fez ser a Olenir que eu sou, que me fez, inclusive, que me deu a possibilidade de fazer o curso superior. Então, a minha história seria outra, não fosse a teologia da libertação. Eu não seria a Olenir que eu sou, eu teria ido por outro caminho. É como se tivesse uma estrada em linha reta. Eu estava indo porque já estava definido para ir, mas teve uma curva com força total que me puxou para lá. E aí, duas pessoas fortes, eu quero lembrar, porque morreram, que me fez fazer essa curva, que me ajudou muito, e tem um, aliás, são três, e um está vivo. Um é o padre Jeremias, e o outro é o Tiago Adão Lara, e a esposa dele, Maria Helena, que os dois faleceram, mas estão muito vivos nessa história toda, e Paulo Freire vive demais, porque é todo esse conjunto de coisas aí, né, que a gente vai ver. A vida é misturada, vida é um contexto muito amplo, então a gente viver isso no trabalho, na vida, nas relações, nas amizades, na luta por justiça social. Então, é uma oportunidade gigantesca que a gente acabou construindo com mais força aqui no GEPAI, porque o GEPAI estava vivendo fortemente as experiências de avaliação. Então, culpa do Paulo Freire, que é maravilhoso, a gente fez também esse movimento, né? E aí, especialmente, né, culpa da Camila, que é tão bacana, que nos fez puxar esse lado também, que nos motivou com tanta força, e claro, o grupo, né, o CPF, que marcou presença tão forte nesse centenário, e eu concordo, Camila, eu acho que agora o nosso movimento é de mergulho mesmo, porque esse centenário trouxe politicamente Paulo Freire vivo. Eu acho que foi uma questão política intensa, e vai ser intenso o ano que vem. O ano que vem tem eleições, é fora Bolsonaro, é Paulo Freire vivo. Paulo Freire é o patrono do Brasil, e nós não vamos aceitar outra coisa diferente. Então, eu acho que é tudo isso, é uma marca forte de vida, de resistência, de luta e de transformação social. A pedagogia libertadora está muito forte agora, né? Eu acho que a gente conseguiu, porque nós vivemos na Faculdade de Educação um tempo de silenciamento do Paulo Freire muito forte. Nós temos turmas de pedagogia que se formaram sem nunca saber quem é Paulo Freire. Isso é um absurdo, e a gente teve isso. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça nunca mais, né? Então, eu acho que é uma oportunidade criada, e o CPF foi muito... perdeu a palavra, mas é no sentido de ser, assim, muito proativo, muito efetivo e muito atuante nesse contexto. Então, é maravilhoso, é um orgulho, assim, às vezes faltam as palavras para dizer a importância desse movimento revolucionário, né? E a coisa mais bonita de tudo, nossa relação, Camila, foi conhecer Elza, porque realmente eu estudei muito Paulo Freire, mas ninguém falava da Elza. Então, a Elza Freire vive por vocês, né? Eu acho que esse trabalho é lindo, e nós que somos do movimento feminista, é muito importante isso, é muito importante, né? Eu estou no movimento feminista na Bíblia, e vocês não fazem ideia o quanto a Bíblia foi cruel, opressora, destruidora com as mulheres. E aí eu acho que ver assim a Camila e a... Nossa, me esqueci o nome dela, Camila. Ai. Nima Espigolon. Nima. Colocando a Elza Freire viva entre nós, é uma resistência muito importante, muito, 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 muito importante.
Então, eu fiquei muito orgulhosa de fazer o papel de Elsa, e foi, assim, para mim, gratificante, muito mesmo. Então, eu acho que é uma contribuição a mais, que eu tenho certeza que Paulo Freire está muito feliz de ter a Elsa viva junto com ele, dividindo com justiça o que realmente deve ter sido a relação dos dois, né? E nós sabemos o quanto a história de uma sociedade machista tem favorecido até hoje muito mais a presença dos homens do que a presença das mulheres para contar história, para ser resistência, para fazer luta, para fazer política, para dirigir, especialmente para dirigir, uma mulher para disputar espaço de direção com os homens numa sociedade tão machista tem sido muito pesado, muito difícil, muito opressor. Então, fica aí também essa fala do movimento, da luta das mulheres e do quanto é importante a gente ter a Elsa junto com Paulo Freire, e eu acho que vocês brilhantemente cumpriram esse papel e têm cumprido. Eu não falo mais de Paulo Freire sem falar da Elsa Freire. Agora é questão de honra de dizer, para falar de Paulo Freire, nós temos que falar de Elsa Freire também. Os dois são muito unidos e misturados. Então, e gratidão por esse aprendizado tão bonito, tão maravilhoso e tão libertador, que é uma palavra importante para Paulo Freire. Maravilhoso. Sônia? Oi, gente. Vou tentar falar aqui com a câmera ligada. Se der problema, eu desligo aqui para melhorar. Então, eu venho compartilhar um pouquinho da experiência com o GEPAI freiriano e também no CPF, como circulante. Para mim foi e é uma experiência bem intensa, né? Durante o período da minha graduação, eu não tive esse contato com Paulo Freire, além de passar por um texto, né? Um único texto, e esse livro, A Importância do Ato de Ler, como era letras, né? Então ele era um livro do catálogo lá que a gente estudava, né? Mas assim, foi só passada, a leitura faz um trabalho e pronto, não tem nada que fique, né? Que eu até fiquei tentando lembrar o que eu tinha estudado lá. E na pedagogia, depois que eu fiz na Uniub, foi a mesma coisa, né? Nada de Paulo Freire. Então, eu sou essa aluna que passou pela faculdade sem conhecê-lo diretamente. Então, quando eu vi a possibilidade, que a Camila falou que ia abrir os estudos, né, o círculo de estudos, eu fiquei encantada, né? Então, eu tentei aprender o máximo, assim, era muita observação, né, muita escuta, porque eu tenho pouca leitura, né, tinha pouca leitura, esse ano que intensificou um pouco. E no GEPAI, com a questão da avaliação, que é a minha paixão, né, assim, desde que eu fiquei sabendo do grupo pela uma amiga em comum com a Olenira, Rosana, eu já fiquei muito doida e comecei a participar ali em 2011, né? E depois mudei para Jataí, fiquei afastada um tempo. Quando eu retornei em 2016 para assumir como docente no estado, eu, no primeiro momento, fiquei sabendo que tinha uma reunião e já fiquei em Uberlândia para ir, né? Então, retornei, e aí com vai e volta, às vezes um tempinho eu fico faltando. E agora, daqui de Ouvidor, eu não consegui participar das gravações do podcast. Mas, gente, eu tô arrepiada desde ontem, hora que a gente conseguiu colocar o episódio no ar. Então, assim, todo mundo falando, o Lenir falando da experiência aí dela com a religião, eu fico arrepiada aqui, sabe, o tempo inteiro, desde que começou, porque é uma experiência muito forte para mim, ter participado, assim, das duas experiências, né, tanto do Círculo quanto do GEPAI, que foi intenso, né, então muitas coisas que eu jamais pensei em fazer, como mediar uma mesa, né, então o Círculo me proporcionou isso, então era, assim, aquela coisa que dava um nó na garganta, no início custava sair a voz, né, me arrepiar, a mão gelava, mas, assim, eu me sentia capaz de fazer, né, e no GEPAI sempre ali aprendendo e lendo e ouvindo as meninas e os meninos ali nas partilhas.
Então, assim, eu só quero falar sobre essa experiência minha própria, né, de estar aqui, de ser feliz com isso, foi intenso. Desculpa. Com assim, um agravamento de um problema de saúde, que eu tive que me afastar do trabalho, né, e ficava tentando manter as atividades. Então, eu estou aí, talvez até com indicação de cirurgia, o médico ainda está revendo essa questão, mas, assim, só para dizer que eu estou muito feliz de participar, de estar aqui, de aprender tanto com vocês. O Lenir, Camila e todas do grupo, é uma satisfação imensa, é emocionante estar aqui e poder compartilhar um pouquinho aí dessa trajetória. Tá? Foi muito bom mesmo, e eu espero que esse podcast seja muito ouvido, que dê inspiração para muita gente, e que Paulo Freire continue sendo levado adiante. É isso. Carol? Era só para dizer assim também o quanto que a Camila, eu não sei se eu já tinha falado assim, porque eu estou muito acelerada e eu estou meio no automático, mas assim, se eu falei, me desculpem pela repetição, mas se eu não falei, é mais para trazer mesmo, Camila, o quanto que você estava presente também em tudo isso, porque eu acho que o grupo se dispôs tanto e se envolveu tanto, porque tinha ali também uma Camila interna ali, sabe? Junto com a gente nessa caminhada, trilhando junto, um reconhecimento, uma inspiração também de todos esses anos que você viveu ali com a gente, todas as contribuições que você fez e que você vem fazendo também, né? Então, agradecer demais. E o Gabriel também, né? Gabriel, assim, incansável, conseguindo dar materialidade também para tudo que vocês fizeram, né? E, Gabriel, os materiais que vocês produziram, assim, realmente vai contribuir, assim, para as discussões de muitos e muitos anos, né? Muitos mesmo. Então é isso, gente, é só agradecer mesmo. E trazer e dizer que também, né, além da Elza, né, tão realmente assim, que foi o que o Lenir falou, né, o quanto foi forte mesmo isso, de trazer a Elza tem que estar presente mesmo. Mas lembrei também da Anitta, né, a segunda esposa de Freire, que também tem uma educadora também, Madalena Freire, né, a filha do Freire, que também aí traz o pai, né, ali muito forte na educação, as contribuições também. Então é isso, gente, temos muitas coisas, né, muitos caminhos, e que bom que essa rede se ampliou demais. Só gratidão. Quantas mulheres, hein, Carol? Maravilhoso, tá vendo? Mulherada tá aí. A própria Fátima. Eu tomei já, aí vou rapidinho, só vou fazer uma propaganda. E eu preparando material para falar de Maria. Natal, esqueceram de Maria. Cadê a mãe de Jesus? Beijo. Olha só! Que legal, Lenire. Eu queria só para encerrar mesmo, né, gente? Que aí a gente tem 2 minutinhos mesmo, é porque eu fiquei lembrando e eu acho que poderia encerrar esse nosso. Acho que hoje foi o nosso compromisso, né, que vai além das individualidades, mas é um compromisso social, é um compromisso coletivo, é um compromisso com o outro, é um compromisso com a transformação mesmo, porque a gente não naturaliza o que a gente está vivendo, né? E por isso 2022 vai ser tão desafiador no sentido de que a gente vai precisar trabalhar muito para que as coisas possam acontecer. E eu acho que essa ideia nossa... Camila, já que você está fazendo encerramento, então deixa eu só falar uma coisinha antes, que aí você encerra mesmo, porque eu acho que não... vai ficar ótimo assim, né? Porque a gente tinha pensado que daria tempo de falar dos contos. Eu quero propor que a gente faça um novo encontro ano que vem, porque é muito bacana. Os contos é potente. Os contos de Paulo Freire pode ser um tema de um outro encontro nosso entre os grupos, e nós podemos até aprofundar isso, gente, porque é maravilhoso, tá bom? Então fica a proposta de encaminhamento que a gente faça o ano que vem um encontro sobre os contos de Paulo Freire, que a gente já está acumulando aí,
Então, e que vai ser maravilhoso também. Aí você encerra. Já está combinado, até porque, né, Olenira, nosso combinado era esse, a gente vai continuar fazendo coisas juntas, então já fica aí a ideia do Contos para a gente começar a prosa do ano que vem, assim, acho que a gente pode já fazer isso. E era essa a ideia, eu queria encerrar só para a gente ver como é que essa coisa da praxis, né, e como a gente tem perspectivas muito aproximadas da leitura que a gente faz do Paulo Freire. Essa, eu tenho dito, é um memorial virtual do Paulo Freire, feito pela Universidade Federal do Agreste Rural de Pernambuco e o Instituto Paulo Freire. Na verdade, eu acho que aqui é um espaço de investigação, porque o material que eles têm ali é vasto demais, tem muita coisa, e eles têm um glossário. Eu sei que vocês já sabem disso, mas eu acho importante toda vez dizer, é um glossário com as palavras, e o glossário é feito de imagens e a voz do Paulo Freire. Então, é um glossário vivo, né? Eu acho que é um glossário, assim, a forma como eles construíram, eu já elogiei para o autor, eu onde tenho a oportunidade falo isso. E lá tem esse verbete, que é a prática, e entre parênteses, teoria. E eu queria só para a gente encerrar, para ver como é que eu acho que GEPAI e CPF têm essa ideia do que a praxis propicia nesta reflexão em relação à produção do conhecimento, em relação ao compartilhamento, em relação ao compromisso que a gente estabelece. Então, eu vou ler para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Não é possível passar do senso comum, atravessar o bom senso e alcançar uma maior rigorosidade sem teoria, porque a prática sozinha não dá. Nenhuma prática é a teoria de si mesma. O que é preciso é analisar a prática para desembutir de dentro dela a teoria, que está lá e não é vista, ou a teoria que ainda não está lá e que precisa ser vista, é que é o trabalho da gente. Então, eu acho que é o trabalho do CPF, é o trabalho do GEPAI juntos, fazer este movimento de uma praxis que desembute de todos os lugares, nem sei se existe esse termo, mas que desembute de todos os lugares possíveis uma reflexão sobre o mundo, sobre as relações, sobre um mundo que a gente quer construir que seja mais justo, inclusivo, digno, e que reconheça os direitos sociais que a gente vem perdendo historicamente. Então, era isso que eu queria concluir com hoje, assim, acho que a praxis é o que nos une mesmo, é esse conceito de praxis que nos une, agradecer a oportunidade, o tempo, o espaço, o diálogo, e dizer que a gente agora só vai parar um pouquinho, respirar um pouquinho, descansar um pouquinho, e o ano que vem estamos juntos de novo. Assim eu sinto, assim eu esperanço que nós aqui, essa relação estabelecida entre nós não tem fim, né? É sem fim. Muito obrigada, gente. Vamos tirar uma foto de todo mundo. Pode falar, Isso, não, só dizer, a gente pode não mudar o mundo, mas a gente balança, né? É um lema agora, né, gente? Essa é boa. A gente pode não mudar, mas a gente balança. Balança. A gente faz o que é possível. Vamos Gabriel, balançar. tenta abrir o seu, Lohane também, se possível for. Camila, uma palavrinha bem rápida, claro. Tá? Paulo, maravilhoso. Eu acabei de colocar o Caiozinho agora para dormir, aí eu consegui ligar aqui a câmera, tá bom? Então, quero dizer que estou muito feliz, parabenizar pelo trabalho que nós vimos, gostei muito, e o podcast eu também quero ouvir, tá bom? Muito obrigado, parabéns, o vídeo foi excelente, estou muito feliz de estar aqui novamente. Um abraço. Nós estamos muito felizes com você aqui. E, gente, só um parabéns também para a nossa Sônia querida, né, que foi aprovada no doutorado. Eu acho que tem mais já a Luciana também, mas a Luciana não está aqui, né, no mestrado. Não sei se tem mais gente, né, mas sinais aí bons para os nossos estudos, para aprofundar nossas teorias, nossas práticas, né? Isso. Muito bom, maravilhoso. A foto, então, né? Rafael está fazendo aí a foto?
Eu mesma que fiz, vou mandar para vocês. Ficamos lindos do Ótimo. jeito que é possível E nesse lugar. depois, Camila, nós estamos fazendo um drive lá para a gente compartilhar com todo mundo. Aí você depois passa os e-mails para a gente compartilhar, tá bom? Combinado, combinado. Beijo. E também a gente vai pôr a gravação lá também. Depois você manda para nós. Mando ok? sim. Joia. Só uma coisinha. A gente pode compartilhar o link, viu, Oleni? Qualquer coisa eu compartilho o link lá no grupo do Círculo. Sim, é isso que eu estou dizendo. A gente compartilha também o link. Legal. Vamos só terminar de montar tudo e aí a gente compartilha. Tá bom? Muito obrigada, Beijo. gente. Um beijo. Tchau, Bom gente. final de ano. Que o ano que vem seja Tchau. mais sereno. Até mais. Ai, com certeza. Beijo. Valeu, gente. Maravilhoso. Tchau. Abraços. Tchau. Beijo, beijo. Camila, para gravar.